vou apresentar rapidamente. A Aline, ela é Assistant Professor na Wharton. O field study dela não é diversidade, mulheres na pesquisa, né, Aline? Nem o meu, mas a gente bate papo sobre isso, principalmente relacionado aqui ao Brasil, e aí foi uma ideia do Sandro, do Paulo e do Leandro para trazer esse tema aqui, né, para a gente conseguir entender o que acontece que a gente tem tão poucas mulheres aí, né, leading o campo de estratégia e de management aqui no Brasil. Então, Aline, eu vou passar a palavra para você. Eu gostaria aí que você trouxesse um pouco do seu background e falasse um pouquinho de quais são as principais dificuldades que você enfrenta nos Estados Unidos. Aí depois eu vou trazer os dados do Brasil e a gente abre para debate. Ah, sim, claro, super legal. Obrigado, Marina. Olha, sim, a primeira coisa para falar é que não sou experta em diversidade, equidade e inclusão. Eu tenho muitos colegas, até na minha própria instituição e outros, que realmente fazem trabalhos super interessantes sobre isso. Eu acho que aqui o que pode ser talvez útil é só compartilhar assim, minha experiência como júnior, tendo um pouco de conhecimento do funcionamento na França, nos Estados Unidos, e colaborando com Marina através 1 ano e meio e mais de pandemia, pelo Zoom, com criança em casa, e tentando ser produtivas. E a gente, bom, eu acho que talvez esse bate-papo possa talvez ser útil só para dar um pouco de perspectiva de vários países. Minha própria trajetória, então, eu sou francesa e norte-americana. Eu cresci nos dois países. Eu fui para o Chile num intercâmbio universitário quando eu tinha 20 anos. Passei 1 ano e meio lá. Eu já sabia que eu queria trabalhar em economia de desenvolvimento, mas eu pensava que talvez eu tinha muito mais para aportar no terreno, e durante 1 ano e meio eu viajei, então vivi no Chile, viajei para o Brasil, conheci meu marido, que é brasileiro, fui para Peru, Argentina, e trabalhei com muitas, assim, de voluntariado com muitas ONG lá. E realmente o que eu vi durante 1 ano e meio me impressionou, assim, a qualidade das coisas que estavam sendo feitas lá, e as pessoas lá, o talento, as pessoas que conhecia, as ideias. E realmente, quando eu voltei, eu fiz minha mestria em economia de desenvolvimento, então com a ideia de, bom, qual pode ser meu apoio assim, em termos de ajudar as organizações que estão trabalhando lá para melhorar as coisas nos mercados emergentes, a realmente ter mais recursos e mais ajuda e capacitação para fazer o melhor do que elas sabem como fazer. E eu, depois da minha mestria, fiz trabalhei um tempo de intern na OECD, estudando como os recursos financeiros vão dos países da OECD para ONGs dos países emergentes, e de fato descobrindo que não vão muito para lá. E depois trabalhei como RA durante 1 ano e meio, escrevendo estudos de casos no Humanitarian Research Group, no INSEAD. E aí, realmente, eu descobri o tema do Cross-Sector Partnership, ou parcerias intersectoriais, que realmente é minha área de pesquisa. E eu achei que, bom, é uma ferramenta que pode ter realmente um potencial enorme para muitos dos problemas grandes que a gente encontra no mundo hoje em dia, e desde muito tempo, né? Mas que estava realmente no início. Poucas organizações estavam trabalhando nisso, colaborando juntos, tinha muitas dificuldades e tinha pouca pesquisa sobre isso, e realmente eu achei que a área de estratégia era onde eu podia contribuir mais a tentar melhorar esse problema. Então, isso aí, em poucas coisas, sou eu. Eu fiz o PhD, então, no INSEAD, depois disso, e sou professora assistente na Wharton desde 2016. Então, isso aí é um pouco o percurso. Você quer que eu vou para as dificuldades, então? Vamos lá, Aline. Quais as dificuldades que você tem encontrado aí como mulher na área de estratégia, na área de management? Eu sei que aí é bem diferente daqui, então por isso que eu estou pedindo para você trazer o seu ponto de vista, tá? Sim, claro. E, bom, só para deixar claro, eu acho que tem muitos júnior que vêm de todas as características demográficas que vão se identificar com esses problemas, essas dificuldades. Eu acho que alguns são os mesmos problemas, mas com um patamar um pouco diferente, e outros são problemas a mais,
ou dificuldades, né? E por começar, assim, eu acho que é uma carreira maravilhosa, eu adoro o trabalho que eu faço, não faria nenhuma outra coisa de jeito nenhum, mas é verdade que eu acho que assim, não é fácil todos os dias, e eu acho que a maior pressão que a gente tem como júnior é tempo, porque realmente o que a gente produz são ideias, é criatividade, é novidade, e para isso você precisa de tempo. Não só, assim, por uma parte você precisa de tempo para madurar as ideias, e para fazer um bom trabalho, tanto teórico como empírico, para realmente trazer algo que é um big idea, uma coisa nova, que vai tomara mudar um pouquinho o mundo, né? Ou talvez até um pouco mais. E, ao mesmo tempo, você também tem que, para publicar nessas publicações top do field, você tem que tomar muita atenção com o menor detalhe. Então, é muita iteração. É muito você tem a ideia, depois você volta, conversa com colegas, troca a ideia, você vai melhorar o trabalho, você vai receber críticas, você vai refazer. Então, tem muito vai e volta e demora, e realmente, bom, tem um progresso, mas não é nada linear e demora. E, ao mesmo tempo, você tem essa pressão, que the clock is ticking, como a gente fala, né? A gente tem essa pressão de publicar, apesar do processo de publicação mesmo ser muito demorado. Você tem pressão em termos de qualidade e pressão em termos de quantidade. E então essas duas coisas fazem que, bom, uma dificuldade no dia a dia que a gente encontra, que eu acho que é difícil. Agora, um pouco as diferenças, e ao mesmo tempo, desculpa, você também tem a pressão para service, para ensinança, para cuidar dos seus alunos. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo e muito pouco tempo. Então, você realmente tem que gestionar bem seu tempo, e não é só de trabalhar mais. Meu colega Zic Hernandes tem ele escreveu tipo um op-ed em Knowledge at Wharton e no LinkedIn dele faz pouco, e realmente ele ressalta, não é questão de você colocar sempre mais tempo, é que realmente é um processo criativo que você precisa de espaço e tempo. As diferenças, bom, o primeiro, eu acho que a gente tem que se dar conta, e talvez não sempre nos damos conta, até qual ponto a gente pode receber comentários no dia a dia que não tem nada a ver. Assim, como mulher, ou se você se você não representa o estereotipo do que é o pesquisador, realmente no dia a dia é surpreendente os comentários que às vezes a gente pode receber. E apesar de muitos colegas e muitas pessoas serem incríveis e apoiar muito, sempre vai ter, às vezes, coisas que você para assim e pensa, nossa, ainda estamos nessa época, ainda estamos desse jeito, né? E coisas que realmente mostram que, bom, não todo mundo acredita do jeito que você gostaria. Aí, o contraponto disso é realmente o mentoring e a representatividade. Eu realmente não estaria onde eu estou sem minha supervisora de doutorado, que é a Laurence Capon. É um exemplo incrível para mim, realmente me ajudou muito. E eu acho que esses dois temas de representatividade e mentoring, de ter pessoas que realmente acreditam em você e te apoiam, isso aí é super importante, mas infelizmente falta. Se você vê, eu comecei meu programa do PhD no grupo de estratégia, éramos 4 mulheres, só que quando você vê, tem muitos alunos de PhD que são mulheres, quando você vê quem realmente está no leadership, que está num ponto mais alto, tem muito menos mulher. Eu tenho muita chance hoje na minha instituição, no meu departamento, tenho muitas mulheres sênior que são incríveis e que realmente ver elas ao dia a dia e fazer parte de um departamento que tem muita diversidade é uma coisa que é um apoio imenso. Mas é difícil, porque não em todos os lugares que a gente está vamos encontrar isso. Eu acho que uma das dificuldades é que nosso trabalho é um trabalho que realmente a gente melhora através de troca de ideias com outros, né? E quando você é aluno, particularmente, você aprende, não é numa sala de aula só, mais que nada você aprende trabalhando com outros e com pessoas mais sênior e mais experientes que vão te ajudar. E muitas vezes as mulheres não têm necessariamente acesso às mesmas redes,
e espaços onde pode ter a confiança de realmente conversar das dificuldades que estão encontrando, que sejam as mesmas ou outras que os companheiros. Então, realmente tem uma diversidade de acesso a mentoring e ajuda de outros, eu acho que é muito importante. Muitas coisas a gente não pergunta, tem muitas coisas que não são ditas, a gente não sente a confiança em si para poder perguntar, pensa, bom, os outros devem saber. Eu não vou abrir a boca porque, olha, já não me sinto como se aqui fosse meu lugar, eu tenho que mostrar sempre que eu sou capaz de estar aqui. Então, isso aí, essa falta de confiança ou medo de ser julgado, eu acho que é difícil. E tem uma questão de work-life balance, né? Do equilíbrio que a gente tem entre casa e trabalho. E isso aí realmente... muitas vezes eu vejo, por exemplo, na época que estava fazendo o doutorado, um aluno homem ia falar, eu vou ser pai. Todo mundo, parabéns, que massa. E se fosse a mulher, aluna de doutorado que falava isso, todo mundo, ok, bom. Não era... Bom, você já vê que as pessoas não vê esse equilíbrio entre a vida profissional e privada da mesma forma para os homens e as mulheres. Eu tenho muita sorte, meu marido é um parceiro incrível, me apoio muito e nele realmente eu acho que, bom, tem que ser um time, né? Mas a Jennifer Pettigrew, no INSEAD, tem muito trabalho sobre isso, só que realmente, no mundo de hoje, ter carreiras duplas e parceiros que se ajudam nos dois âmbitos, né? Eu acho que a gente tem muito progresso para fazer e muitas coisas que as universidades podem fazer para equilibrar aí. Então, isso aí, não sei, tomara que não foi muito negativo, né? Não, foi a ideia é ótimo, encontrar Aline. soluções, mas também se dá conta também das dificuldades que tem que enfrentar, né? Com certeza. A gente já tinha conversado disso, né, algumas vezes, porque a gente tem trajetórias não iguais profissionalmente, mas a nossa vida pessoal é muito parecida. A gente tem filhos na mesma idade, a gente é casada, e, enfim, né, Aline? Então, acho que a nossa conversa gira em torno disso, ainda mais por causa da pandemia, que eu acho que quem tem filho pequeno na pandemia sofreu bastante. Bom, eu queria, depois dessa fala da Aline... Eu posso te parar, Marina? Um Pode, minutinho lógico, só. Eu quando você quero te quiser. parabenizar, viu? Porque as coisas foram difíceis aqui, mas piores ainda lá onde eu fiquei meses e meses sem o jardim infantil do meu filho. O de Marina tem a mesma idade, ficou 2 a 3 vezes mais. Você estava ensinando online, de noite, trabalhando de fim de semana, e realmente eu acho que não sei, eu quero reconhecer, eu tenho muito respeito e estou agradecida que, através de tudo isso, você realmente tem seguido se esforçando muito para a gente ir para frente, né, com os projetos. Então, agradeço muito. Obrigada a você, Aline. Eu que agradeço a parceria. Bom, o que eu fiz foi, eu levantei alguns dados que eu realmente não tinha noção da realidade nossa aqui do Brasil, das mulheres pesquisadoras da área de management. E aí eu queria só dar um share com vocês, todos, né, com mulheres e com homens, enfim, para vocês terem uma ideia. Eu espero que... deixa eu ver agora, eu falei para todo mundo compartilhar, vamos ver se eu consigo, né? Vocês estão vendo minha tela aí? Então, né? Legal. Então, alguns dados que saíram aí em 2021, né, mostrando que a dificuldade das mulheres, de forma geral, não só em strategy e não só em management, de fazer ciência, de ser reconhecida, de serem visíveis, né, aí para o mundo científico, que é um mundo predominantemente masculino em algumas áreas, na área de management, com certeza. Aqui está a nossa área de ciências sociais aplicadas, então, apesar da gente ter um avanço expressivo aí de mulheres formadas com doutorado aqui no Brasil, na área de ciências sociais aplicadas, que é a nossa área, a gente ainda tem uma taxa de emprego formal masculina muito maior do que a feminina, então a gente tem mais doutoras, mas a gente tem menos doutoras
empregadas formalmente, muito mais homens empregados. E aqui a gente tem, daí eu fiquei bem puta, para falar bem a verdade, quem me conhece sabe que eu não estou nem aí, né? Quando eu olhei isso aqui, ciências sociais aplicadas, e a gente vê a diferença de remuneração média das mulheres doutoras e dos homens, dos mestres e doutores, isso aqui é a diferença, né? Em ciências sociais aplicadas com relação aos homens. E aqui, isso aqui é por field, né? Então, tem sociais, engenharias, em todas as áreas, basicamente a diferença é bem grande, e aqui é por região, e aí vem pior ainda, né? Porque daí a gente vê que no norte e no nordeste a diferença é mais ainda acentuada, né? Então, as mulheres, os homens ganham menos do que a média do Brasil, as mulheres ganham menos que a média do Brasil, e no norte e no nordeste as mulheres ganham menos ainda, né? Então, e no centro-oeste também. E aí eu fiquei pensando, falei, bom, tudo bem, mas e na nossa área, né? Como é que isso funciona? Deixa eu olhar o meu mundinho aqui. E aí eu fui ver quantos, por número, na verdade, de presentes, né? No AOM desse ano e no SMS, a gente tinha 139 brasileiros, 53 mulheres, menos de 40% de mulheres. No SMS, 8 brasileiros, 3 mulheres, sendo que 2 estão aqui, que sou eu e a Lígia, e a outra é a Maria Tereza. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, como que a gente... Isso é um problema mundial, a Aline veio, trouxe a visão dela, mostrou, olha, não é fácil mesmo, eu também enfrento vários problemas, mas aqui pelo menos eu tenho algumas pessoas que me guiam, eu tenho referências femininas em alto escalão para eu poder me inspirar. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? Não sei, eu gostaria de ouvir um pouco. Então, assim, ouvir os homens e as mulheres que estão aqui nesse painel e a gente trocar uma ideia mesmo de como vocês entendem que é possível a gente overcome esse problema. Apesar da gente saber, né, que diversidade é importante para qualquer instituição e que é importante ter mulheres no board, etc, etc. A gente estuda isso e a gente percebe que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Diga, Sandro. Bom, primeiramente, pedir desculpa, meu áudio estava aberto, eu tenho uma filha em casa, né? E ela foi mostrar um áudio aqui do Bolsonaro declarando apoio ao Flamengo amanhã, né? Tá mostrando, acho que deve ser vazado aqui. Então, coisa do mundo online, né? Ela ficou feliz da vida, né? Minha filha é palmeirense também. Então, olha, agora a gente tem chance. Eu peço desculpa que vazou o áudio aqui no meio da conversa, mas as coisas do mundo online. Primeiramente, agradecer demais aqui a Aline, né, por ter aberto aqui a agenda, no meio do feriado, porra, Aline, demais. Por ter falado em português também, né, porque a Aline não fala português, a Aline fala baianês também, né, o marido dela é baiano, então, super legal, Aline. E Marina, por ter organizado isso. Eu acho que, assim, quem sou eu, né? Eu não sofro o que vocês sofrem, né? Então vocês podem dizer mais do que ninguém. O que acho que a nossa parte aqui está na condição um pouco mais de privilégio é abrir espaço, gente. Abrir espaço. E não é aquela coisa, vou botar, tem que ter uma mulher, vou botar. Não, pô, abrir espaço para aquelas que estão aqui. E no fundo, a gente precisa aumentar o denominador. Você tem mais mulheres entrando mais mulheres entrando na pós-graduação, para você produzir mais doutoras. E eu vou chamar um ponto aqui que também tem outra história, né? Se olhar aqui fenoticamente aqui, não tem o negro, né? E aí, Paulo Arvati, eu, junto com outra coautora, a Sanita Magarra, a gente está com um paper agora, trabalhando com essa questão de interseccionalidade. Uma das coisas que eu mais tive intenção de fazer na minha vida, junto com o Paulo aqui, que é sobre delegacia de mulheres. O paper já está no terceiro R&R lá, dedo cruzado para ver se esse paper sai, e segurando o resultado aqui, que é a história. A delegacia de mulher, pô, tira violência contra a mulher, realmente elimina mortes contra a mulher, mas só beneficia as brancas. As negras não são beneficiadas. Então, a gente tem um problema que é muito maior ainda no Brasil, que é essa interseccionalidade de gênero e raça.
Então, a gente tem uma dupla coisa, é abrir mais espaço para mulheres, e para mulheres negras, que é quem sofre o problema. Né? E aí você pegar a terceira, que é a vulnerabilidade econômica e social. Então, eu acho que a gente aqui, as nossas atitudes, tem que ter isso. Eu coordeno um mestrado lá no INSPER, né? Pô, o bom do setor privado nessas horas é que você tem alocação de direito de decisão, né? E eu, ditador benevolente, fazendo inclusão na força. E ativo. Um terço da turma lá nossa, lá do mestrado, ano passado, de negros, pessoas negras. E tem uma mulher trans. Mas quando você publiciza, tudo bem. Então, acho que a primeira coisa é abrir nas nossas esferas privadas, a gente pode abrir espaço. E aí, com as nossas pesquisas. O que a gente pode fazer para isso? E se a gente conseguir conectar isso com teoria que move, e a gente está sendo feliz nisso, né? Tanto Paulo Arvati está fazendo coisa para caramba nessa linha. Ele está se preocupado com isso e ter teorização para isso, né? Então, no mínimo, a gente consegue fazer avançar essa agenda, meninas, e a gente ser pessoas melhores também, né? A gente ser pessoas melhores. Acho que é um pouco para isso que a gente está nessa terra aqui, né? Estou muito para a gente estar nessa terra, que acho que é para evoluir. Então, obrigado mais uma vez, Aline e Marina, e a todas as meninas aqui que apareceram aqui. Super legal assim, a apresentação de vocês aqui. Então, acho que era um pouco isso, meus 20 centavos aqui. Viu? Pode falar, Ricardo. Obrigada, Sandra. Pode falar, Ricardo. Primeiro que tudo, parabéns. Obrigado por falar. Thanks for speaking up for this very important issue. Eu também estou aprendendo português, mas gostaria também que as meninas falaram. Então, se posso ceder o turno, porque acho que é quanto importante. Eu acho chato, Sandro, eu falando. Então, vou ser breve. Primeiro que tudo, eu dou também uma aula de pesquisa, de mestrado em política pública e innovation policy, políticas de inovação em países em desenvolvimento. E para mim é muito importante essa área, né? Tem todo o debate o paper, a ideia é como The Lost Marie Curie, né? Então, quantas mulheres que poderiam ser maravilhosas pesquisadoras se perdem por, não sei, coisas que são facilmente melhoradas, né? Então, para mim, como um pesquisador jovem, e especialmente na área da inovação, para mim isso é crítica, né? Também tem um cruzamento com desigualdade social. Então, tem os Lost Einsteins, que são debates nos Estados Unidos. Então, assim, essas coisas para mim são importantes. Eu utilizo o mesmo titular da Fernanda Danigri na minha aula de Innovation Policy, porque eu acho que isso é muito importante no Brasil também. E trabalhar com as meninas, né, com que são Science, Math, STEM, Abilities para as meninas, eu acho que isso é importante. E a segunda coisa, mais pessoal, especialmente falo como homem, jovem, professor jovem, que quer ser parte da solução. Então, como umas dicas para a gente, eu acho que a única coisa que eu não quero é reproduzir os problemas, né? Então, eu possivelmente sou feliz de reconhecer que possivelmente a gente precisa melhorar, e qualquer dica, qualquer best practice que vocês achem que tem instituições do mundo que a gente pode utilizar para dar mais oportunidade e evitar esses momentos que são chatos para vocês e afetar a motivação das meninas que podem ser as próximas Marie Curies, e para mim é muito importante. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Fala, Luiz. Tudo bem, eu não sei se eu vou conseguir articular as ideias como eu gostaria, mas vamos ver o que sai. Em primeiro lugar, parabéns para você, Marina, pela liderança que você oferece para todos nós na academia brasileira, numa instituição de ponta, na Getúlio Vargas. Tenho vários amigos aí na instituição, a Maria José, o Luiz Brito, todo esse pessoal aí, enfim, muito, muito querido. E também para a Aline.
viu, Aline? Parabéns aí, já citei seus papers nas coisas que eu andei escrevendo ultimamente aí. Obrigado pelas ideias e pelas teorias e estudos que você produziu. É um tema, eu não sei se eu nem tenho direito de dizer alguma coisa, entendeu? Eu tenho 3 mulheres aqui em casa, minha esposa e 2 filhas. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, para mim esse era um tema que não existia, né? O espaço das mulheres na sociedade. Até que eu fui levar a minha filha de 2, 3 anos na época para jogar no sandbox e só tinha menino ali. E a brincadeira era meio rough, entendeu? Empurra aqui, empurra ali, não, esse espaço é meu. E eu tinha vontade de pegar um daqueles moleques e puxar pela orelha, falar, moleque, sai daí, pô, entendeu? E você começa a entender que realmente existe uma diferença ali, e ali é que eu comecei a entender um pouco mais isso. Atualmente eu sou Associate Dean for Graduate Programs aqui na Arizona State University, nós estamos olhando esse tema com muito cuidado. E algumas coisas que eu vejo, existe uma certa inércia histórica, né? Onde as mulheres têm ganhado cada vez mais espaço na academia. Eu acho que isso começou em high school, undergraduate, e slowly it's taking shape. Os últimos dados que eu andei lendo aqui nos Estados Unidos, faz uns 12 anos, eu lembro que uma notícia que nós lemos foi que já existe um número equivalente de homens e mulheres em mestrados. E isso foi, acho que uns 12 anos. Eu falei, puxa, algo a celebrar, né? E hoje, 12 anos depois, o número é na faixa aí de 59% mulheres e 41% homens. Hoje uma reversão. E as tendências indicam que essa tendência, na verdade, vai continuar. Por uma série de questões, né? Existe uma afinidade entre oportunidades na academia e carreiras para mulheres, e a questão dos homens que enfim, estão buscando outras coisas. Enfim, é uma questão meio longa aí se dizer. Mas esse dado aponta aí a um futuro onde a base de pessoas buscando um grau de graduação maior, PhD e doutorado e academia, tende agora a force itself in. Eu acho que esse é um dado importante aí a celebrar e indicar que acho bacana. A gente está tentando trabalhar com isso, especialmente na hora de hire professors. A segunda, eu acho que eu concordo com o Sandro. Eu acho que tem um papel aí institucional, aqueles de nós que somos administradores, em estar mais atento à abertura de oportunidades que busquem a equidade de oportunidades, né, para as pessoas dentro da academia. Eu busco sugestões aí, o que vocês tiverem para sugerir, eu estou tomando nota, né? Só agradeço aí a oportunidade de falar com vocês. Obrigado. Obrigada, Luiz. Aline? Sim, então, eu não tenho nenhum papel de liderança institucional, então acho que o que talvez eu possa responder do ponto de vista de um júnior, quais são as coisas que me ajudaram nas diferentes, assim, tanto no INSEAD como na Wharton, agora, se de repente for útil para responder aí. Eu acho que Lógico. a primeira, então, eu acho que tem muitas políticas institucionais que são super legais e importantes. As que eu vejo, assim, a primeira uma que eu realmente acho super importante é que nós temos, na Wharton, cada ano, 2 mentors que são faculdade mais, que já tem a tenure, são mais sênior, e cada junior tem 2 pessoas que estão dedicadas a elas durante esse ano tudo, para poder bater na porta, fazer qualquer pergunta, eles lerem os trabalhos, dar retorno, ajudar com o R&R, com qualquer outra coisa, e tem um programa que a universidade paga o jantar, o almoço juntos com eles regularmente. Não é para dizer que não pode bater na porta de outras pessoas, eu tenho muitos outros sênior que me ajudam muito, assim como outros júnior. Mas essas 2 pessoas cada ano
elas são desenhadas para te ajudar. E, além disso, tem uma rotação. Então, depois de vários anos, você já teve vários sênior do departamento que teve esse vínculo formal. Então, você realmente é mais fácil ir para bater na porta e pedir ajuda. E também quando você, de repente, está sendo pressionado para fazer algum service a mais ou alguma coisa assim, uma pessoa que você pode ir lá perguntar, será que eu tenho que fazer isso? Eu devo fazer isso? E eles podem falar, não, eu mando até um e-mail para falar que não é para você fazer isso, por exemplo. Então, são duas pessoas que realmente te ajudam muito e ajudam com esse lado de mentoring. Eu acho que uma outra coisa é que tem ajudas, por exemplo, por exemplo, para pagar para cuidar dos filhos quando você vai para uma conferência, quando você tem que viajar para o trabalho. Você tem políticas de parental leave também, que pode parar o tenure clock um tempo, pode ter redução do tempo de ensinança. Tem seminar series e workshop, onde realmente traz gente do lado inteiro e te dá a oportunidade para realmente falar com eles, fazer um jantar, um almoço com eles, um meeting one-on-one, coisas assim. Então, tudo isso são coisas que ajudam a fazer que as mulheres se inserem de forma mais fácil numa rede de acadêmicos ao nível internacional. Eu acho que hoje em dia, com o Zoom e Skype, tudo isso pode ser mais fácil. Bom, isso tudo é o nível institucional, mas eu acho que tem uma outra coisa que eu gostaria de falar rapidinho, é que eu faço parte de um grupo de outras mulheres assistant professors em diferentes universidades no mundo, e a gente é como um segundo departamento. Então, a gente se encontra cada semana, tem alguém que faz uma apresentação, e a gente dá um feedback. Temos um grupo no Slack, que a gente manda qualquer pergunta que a gente tiver, qualquer dúvida, e a gente se ajuda. Então, é como um segundo departamento, que está aí só júnior, só num espaço sem julgamento nenhum, que todo mundo pode se ajudar. Então, eu acho que isso é uma coisa que, tanto como um apoio moral, que profissional e de conhecimentos e coisas assim, ajuda muito também. E talvez uma coisa que outros têm ou se cria de forma mais fácil, mas não necessariamente ter um grupo de mulheres assim é tão fácil. Então, criá-lo de forma formalizada, e foi uma coisa que foi ajudada pelo Jackson Nickerson na Universidade de St. Louis há alguns anos atrás. Isso aí eu achei super, super útil. Então, algumas dicas de coisas, pelo menos pessoalmente, que me ajudaram desse lado. Isso que você falou desse grupo, eu acho que é muito legal, eu acho que é possível a gente fazer, né, Lígia? Né, Cris? Né, meninas? Leandra, Luísa? Fala, Paulo. Então, assim, quando a gente estuda isso teoricamente, a gente vê assim que vários países se beneficiaram de política de cotas em várias áreas. Na política, isso está acontecendo no Brasil, cresce a uma taxa não como a gente gostaria, mas tem um efeito. Aqui na instituição que a gente está trabalhando, que é a FGV, ela não tem uma política assim de contratação com cotas, etc, etc. Mas as acredenciadoras que dão os rankings de qualidade aí para as escolas, nas avaliações isso pesa muito, né? Se você está aumentando a diversidade, etc, etc. Então, assim, é como se fosse assim uma coisa que é imposta à própria instituição, é uma medida que vem de fora. Isso deve estar forçando, tanto no INSPER como na GV, deve estar forçando a contratação de mulheres, melhorando a diversidade. Então, como é que funciona isso nos Estados Unidos? As coisas, do ponto de vista... Vocês estão falando de alunos. Alunos chegaram a um determinado patamar que vocês acham razoável. Mas do ponto de vista de contratação, como é que é essa coisa? Tem uma coisa acertada entre as universidades? É uma espécie... um acordo comum? Ou é uma coisa que vem de... Acho que é difícil, no caso da Universidade Americana, uma coisa como acontece aqui, né? Da credenciadora falar, faça isso, ou vá nesse sentido. Como é que funciona isso aí nos Estados Unidos?
Olha, eu não necessariamente tenho a visão de tudo o que pode estar acontecendo, mas pelo menos do que eu vejo, não necessariamente tem alguém de fora mandando, mas tem eu acho que tem muita pressão de forma geral por vários stakeholders e tem uma vontade enorme do ponto de vista do nosso Dean. E do Dean passado, então são prioridades para os stakeholders externos, para a presidente da universidade, a presidenta da universidade, a Dean da Wharton mesmo, e o preview. Então, eu acho que isso ajuda e não é que tem quotas, coisas assim. Eu sei que pelo menos no nível eu sei que a gente tem, por exemplo, uma pessoa em cada comitê que vai levantar, bom, será que a gente realmente procurou procurou ter uma diversidade em vários tipos de termos, se a gente está com os processos realmente que são feitos para nós achar a melhor pessoa e manter a diversidade, ou aumentar a diversidade do nosso grupo e de perspectivas. Então, tem processos para evitar que a gente siga fazendo o que a gente sempre fez do mesmo jeito. Tem processos e pessoas que estão encarregadas de nos ajudar disso. Isso pode ser até dentro do mesmo departamento, mas fazemos relatórios sobre os processos que a gente seguiu e realmente levantamos isso nas conversas. No nível das admissões para PhD, a gente está com um processo holístico, que é realmente dentro do comitê PhD, a gente olha uma variedade de fatores que vai fazer que nossos processos de seleção e de atração sejam os mais inclusivos possíveis e realmente permite refletir essa riqueza dos candidatos que a gente pode atrair. Eu acho que, de certa forma, quer dizer, de certa forma não, é bem diferente do que a gente faz lá na GV, pelo menos. Paulo Azevedo, você levantou a mão? Última pergunta, diga aí. Levantei. Como você falou para as meninas fazerem perguntas, eu resolvi abaixar para dar a palavra, né? Mas já que você me chamou, primeiro eu queria dizer que eu sou muito novo na academia para dizer como as coisas devem ser ou como elas são, mas primeiro eu queria reconhecer essa questão, dizer que eu considero ela muito importante. Eu fico triste que as coisas sejam assim, por um lado. Fico feliz que vejo algumas iniciativas para as coisas melhorarem, para a gente diminuir essas questões de desigualdade, tanto salarial quanto de posições e tudo mais. Mas eu queria, na minha posição, fazer uma pergunta acadêmica. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: as instituições parece que estão se mexendo para que essas coisas mudem, estão tendo iniciativas. Mas como que a gente pode fazer para garantir que isso não fique no tal do washing? Para não fazer, vamos colocar uma campanha aqui para parecer que a gente se importa. Como é que a gente faz? Como é que a gente pode fazer para que isso seja uma coisa realmente que tenha a ver com a missão, com a visão das instituições? Como é que a gente faz? Por exemplo, a gente ajuda a ter uma mulher na liderança para que ela possa fazer com que isso saia da perspectiva de uma mulher, não da perspectiva de um homem tentando resolver esse problema. Então, eu não estou pedindo que vocês dêem essa resposta, mas eu acho que é um problema de pesquisa interessante. Como é que a gente faz essas coisas? A gente se assegura de que isso não vai ficar no washing, né? Não vai ficar só no... eu fiz um programa de trainee aqui de diversidade de raça, um de gênero, e está tudo bem. Porque eu percebo que grande parte, pelo menos do que eu ouço das mulheres, porque eu não sou mulher, né? Mas grande parte do que eu ouço tem a ver com os detalhes, tem a ver com as pequenas coisas que não são óbvias, que não são institucionais, tem a ver com as pequenas relações. Eu acho que isso, geralmente, é o que mais incomoda, porque que a mulher está lá ou não, a gente está vendo, né? Mas aqueles pequenos detalhes, eu sinto, nas muitas conversas das quais eu participei, que é isso que incomoda. Então, a pergunta que eu queria deixar, que eu acho que é uma pergunta boa, como é que a gente faz para isso não ficar no washing, né? Como é que a gente faz para, de fato, as instituições, não só acadêmicas, né? Mas instituições de uma forma geral que tomam medidas para tentar diminuir desigualdades de diversos tipos, como é que a gente faz para isso ser verdadeiro? Então, eu tenho essa dúvida, não sei a resposta, mas eu tenho essa dúvida. Eu também não sei a resposta. Acho que ninguém sabe ainda, né, Aline? Olha, eu responderia assim, um pouco
o que a gente sabe sobre a pressão sobre as empresas, que fazem elas ficarem mais responsáveis de forma societal, né? Eu acho que tem uma parte que é a pressão dos stakeholders, que seja externos e internos, que não pode tipo check the box, né? Falar tudo bem, eles falaram que estava tudo legal, então tá tudo legal, né? E eu acho que por dentro como por fora a gente tem que cobrar medidas, tem que cobrar não só palavras, mas ações e ficar de olho nos números, né? E coisa de ver não só qual a diversidade no ranking júnior, mas também 5 anos mais para frente, se realmente essas pessoas estão se dando bem, estão ficando bem, estão felizes no lugar, se a gente está com mais diversidade em todos os níveis da organização, né? E eu acho que, em parte, isso há regras sobre a representatividade, talvez, por exemplo, nos nossos PDW, coisas assim, que esses pequenos detalhes talvez se ajeitam, porque eu acho que quanto mais diversidade de perspectivas você tem na sala, quanto mais troca de ideias e abertura para as pessoas poder falar o que ela sabe do seu background, do seu entorno, da sua forma de viver a mesma experiência. Então, eu acho que essas coisas, assim, os progressos ao largo prazo e as pequenas coisas que fazem que a pessoa realmente se sente bem, com um tudo, formando um tudo, talvez a gente consiga melhorar com o tempo. Eu concordo que são nas pequenas coisas que a gente for fazer mesmo. Por exemplo, aqui, né? Tem mais mulheres. Tem mais mulheres nessa comissão, tem mais mulheres, é isso. Bom, pessoal, a gente chegou, eu não quero mais tomar o tempo da Aline, porque já são 5h30 e ela está no meio do feriado dela. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado, Olivier, por ter ficado o dia inteiro aqui com a gente. Thank you, Olivier, to stay with us the whole day. Thank you, Marina. And all of you. Obrigado a todo mundo, obrigado, Aline. Obrigada por ter participado aqui com a gente, ter trazido o seu ponto de vista. E obrigado, pessoal, por ter ficado com a gente o dia inteiro, em nome do Paulo, do Leandro e do Sandro. Não sei se o Sandro quer falar alguma coisa. Obrigado por terem participado aí com a gente. Acho que foi um bom e importante começo, né, Sandro? Isso aí, pessoal. Vamos ver se ano que vem a gente consegue fazer um negócio desse para a América do Sul, né? Trazer mais gente. A gente ficou hesitante fazendo 2 dias, porque um dia é pesado, mas 2 dias também. 2 dias é mais pesado ainda, né? A gente definitivamente vai fazer alguma coisa ano que vem, que vai ver a América do Sul, e talvez em 2 dias a gente não sabe como. A gente espera contar com todos vocês, mesmo que não mandou paper. Eu acho que tem aqui um aprendizado enorme do que foi ver dos comentários, né? A gente está preservando anônimo, não está gravando a questão dos papers, até porque os trabalhos estão em progresso, tudo. Mas, fiquei muito satisfeito com o feedback de vocês. Eu agradeço demais as pessoas que botaram tempo, né? Além da galera que organizou com a gente aqui, Luiz, Sérgio, Olivier, Leonardo, que foi, né? Rodrigo, realmente dá trabalho de paper, né? E dá comentários, assim. Então, obrigado. Espero que o ano que vem a gente consiga estar junto aqui. E aqueles que tiverem feedback de paper, manda o Paper Academy, cara, manda. Mesmo que não for aceito, o feedback que você tem na Academy, para mim, é uma das melhores coisas que você tem. Vale muito a pena, mandem. E a gente só vai ocupar espaço. Aí a gente é minoria, brasileira é minoria lá, tá? Isso. Quem não faz gol, só faz gol quem chuta, tá? Então, para a gente fazer gol tem que chutar. Então, tenta. O não a gente já tem. Gente, obrigado. Boa noite a todos vocês aí. Eu pedi só para a Marinha ficar aqui para me ajudar a ver como é que eu resolvo essa história da gravação. Até mais.